O tema da live de hoje assim, é como dizer adeus, né? Esse não é um tema fácil, e se você quiser complicar um pouquinho, você pode colocar assim, como dizer adeus a um amor. E se você quiser complicar um pouco mais ainda, você pode colocar como dizer adeus a um grande amor. Porque o amor é uma palavra que é utilizada tanto no dia a dia da gente, né? A gente usa assim, amo meu cachorro, amo minha sogra, amo o Corinthians, amo sorvete, amo minha mulher, amo os meus filhos, enfim, a gente usa a palavra amor para tanta coisa que às vezes a gente perde até a ideia do que é que a gente está falando. Mas se você está aqui nessa live, você sabe de que amor que eu estou falando, de que amor que é tão difícil dizer adeus. Então é disso que nós vamos falar. Não vamos ficar na polêmica do que é que seja amor, do que é que não seja, porque aí a gente entra amor é diferente de paixão, existe amor verdadeiro, amor existe, amor não existe, não é essa a nossa discussão de hoje. A discussão é como dizer adeus a esse amor que eu sei que você entende de qual amor que nós estamos falando. Mas eu quero trazer uma abordagem mais neurocientífica do que quando a gente fala do porquê é difícil deixar um amor. Bom, quando você está apaixonado, você fica num estado alterado de percepção do mundo. Isso já foi comprovado, né? E a gente percebe no dia a dia. Então, o que é um estado alterado de percepção das coisas, do mundo? Quando a pessoa está apaixonada, o mundo fica diferente, né? O mundo fica mais colorido, o mundo fica mais gostoso, os dias parecem que passam de uma forma diferente, os problemas não são tão pesados, enfim, a gente percebe, a situação continua a mesma, mas a gente consegue perceber a situação de uma forma muito diferente. E por isso que a gente diz que quem está apaixonado está no estado de percepção alterada. Já foram feitas pesquisas, né, neurológicas que indicam que a pessoa apaixonada tem ativada no seu cérebro estruturas muito semelhantes, muito parecidas daquelas que são ativadas quando uma pessoa está sob efeito de drogas. Quando a pessoa está sob efeito de drogas, ela também tem uma percepção alterada da realidade, né? Ela vê as coisas de forma diferente. Então, porque é a mesma estrutura do cérebro que é ativada tanto numa situação como em outra situação. Ok. Então, do mesmo jeito que quem é um usuário de droga, né, quem tem uma certa dependência e de repente fica sem a sua droga, ele passa a buscar de uma forma ainda mais forte, ainda mais incisiva, ainda mais desesperada a sensação, o prazer, a recompensa, a sensação que tem quando utiliza um determinado tipo de droga. E começa a fazer coisas que depois não faria no estado normal e que depois normalmente se arrepende. Então, a gente vê esses usuários pesados que roubam, que vende eletrodoméstico da casa, vende botijão de gás, vende a televisão para comprar a droga, né? Então faz de tudo para conseguir a sua recompensa pelo uso da droga e não mede esforços e faz coisas que depois se arrepende. Quem está no estado alterado de percepção do mundo pela paixão, também se fica sem o objeto da sua paixão, a recompensa emocional que traz a presença do objeto amado, começa a fazer coisas que não se reconhece depois, né? São os famosos barracos, né? A gente conhece a história de gente de mulher que quebrou o carro, destruiu o carro do marido, do namorado, o cara começa a seguir a mulher desesperadamente, a mulher tenta convencer desesperadamente o porteiro a deixar ela subir para ver se tem alguém no apartamento do namorado, enfim, coisas que você não faria normalmente e depois se você fizer você acaba se envergonhando. Então, tudo isso é porque o seu cérebro começa a te comandar, essa estrutura que é ativada, ela começa a fazer com que você perca alguns controles sociais que você normalmente tem. Então, por isso que se você está num estado de paixão e você fica sem esse objeto amado, né, é muito difícil dizer adeus, porque o seu cérebro está toda hora comandando para que você vá atrás disso. É muito difícil, né?
Mas normalmente o que acontece? Depois que você tem um relacionamento, depois de alguns meses você acaba se recuperando, se é um namoro, né, se é esse estado de paixão, e segue a vida. Então aí depois você me pergunta o seguinte, bom, então por que quando um casal que já tem aí 10, 25, 30 anos de relacionamento e esse vínculo se rompe, e evidentemente já não está mais presente essas condições de paixão, por que é tão difícil dizer adeus, mesmo quando a paixão não está mais presente? Sem entrar no mérito do que seja paixão e do que seja amor, né? Não vamos discutir isso. Mas acontece o seguinte, esse estado alterado de percepção do mundo que vem com a paixão, ele tem data de validade. Dificilmente uma paixão, isso também já teve estudo, já foi comprovado, passa dos 2 anos. O tempo médio aí desse estado de paixão é de 1 ano e meio, 2 anos, e depois o relacionamento entre esse casal ele vai se modificando. A paixão vai diminuindo, esse estado alterado ele vai arrefecendo, né? Vai voltando ao normal, e o casal vai estabelecendo outro tipo de vínculo. Como é que se estabelecem esses vínculos? O casal ele começa a estabelecer hábitos, né? Então, quando você está vivendo com uma pessoa alguns anos, vários anos, muitos anos, você estabelece centenas de hábitos. Se você tivesse que todo dia de manhã tiver que parar para pensar se você vai colocar primeiro a meia no pé esquerdo ou a meia no pé direito. Se você tiver que parar para pensar e decidir no seu banho se você vai começar lavando a cabeça ou se ensaboando. Se todo dia que você pegar o seu carro, você tiver que pensar se você tem que primeiro ligar a chave, depois pisar na embreagem, depois colocar a primeira e depois acelerar. Enfim, se você todo dia tivesse que pensar nessas coisas que já são automáticas, seria inviável você fazer o seu dia. Então, as decisões cotidianas, rotineiras, que você já está acostumado a tomar, o seu cérebro coloca no automático. E esse automático o que é? É o hábito. E os hábitos, eles têm uma característica muito importante. Quanto mais você usa esse hábito, mais forte ele vai se tornando ao longo do tempo. E quando você deixa de usar esse hábito, ele vai se tornando mais fraco. Porque os hábitos são como se fossem redes neurais que o seu cérebro vai criando. E essas redes neurais, elas vão se fortalecendo à medida que elas vão sendo usadas. E é fácil você comprovar isso que eu estou falando, é só você pensar alguma coisa do seu tempo de escola, né? Eu, por exemplo, na minha época de colégio, eu fiz zilhões de exercícios de equação de segundo grau. E qualquer equação já estava no automático, segundo grau que chegasse, estava no automático, eu resolvia. Hoje eu não sei se eu lembro direito como é que é a formulinha de resolver a equação de segundo grau. Por quê? Porque eu não uso mais essa rede neural que se constituiu para resolver a equação de segundo grau. Ponto. Então vai se enfraquecendo. O casal é a mesma coisa. Ele vai criando esses hábitos e conforme eles vão sendo usados, eles vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais estruturados. E o que acontece? Qual que é a diferença de hábito e vício para fazer a ligação que eu fiz lá no início de paixão e abstinência de droga? A diferença de hábito e vício é muito tênue, né? A gente sabe o que é diferente. O vício, ele é um hábito destrutivo. É jogo, bebida, fumo, né? Então, e muitos outros que a gente tem. Quando um hábito ele sai do controle e ele vira destrutivo, a gente chama esse hábito de vício. É assim que funciona. Então, o casal ele constrói ao longo do seu relacionamento milhares de hábitos, centenas de hábitos, e alguns até são meio viciantes e sem que você se dê conta disso. E quando rompe o relacionamento, às vezes de anos e anos e anos, o que acontece é que você começa a ter também uma abstinência de todos esses hábitos, né? Que o seu cérebro começa a te comandar e para que você busque as recompensas que estavam associadas a esse hábito. Então, o que é importante você perceber aqui? Que existe alguma coisa que é física, que está dentro do seu cérebro, que está ligada com essas coisas de como esquecer um amor, como esquecer um relacionamento, porque ele está muito enraizado dentro de você.
E uma vez que você sabe disso, você tem conhecimento disso, e se você tiver já decidido que este relacionamento já deu o que tinha que dar, não te traz mais nenhuma vantagem, não te traz mais nenhuma perspectiva, e você já decidiu que isso já era, isso já aconteceu, isso já pertence ao passado, mas mesmo assim você não consegue esquecer, você está sempre relembrando, é porque está acontecendo essa reativação ou essas redes neurais estão funcionando dentro de você. E você tem que começar a atuar, começar a trabalhar exatamente como se você estivesse lidando com algum tipo de hábito muito forte / vício. E como é que é isso? Bom, é muito simples, é muito simples. Alguém que fuma não vai parar de fumar se tiver à disposição, ao alcance da mão, cigarro. Alguém que bebe não vai deixar de beber se toda hora tiver à sua disposição uma bebida, né? E jogo, a mesma coisa, ou seja, as pessoas que querem deixar hábitos / vícios, elas têm que ficar longe do que está envolvido nisso. A mesma coisa se você quer dizer adeus de forma consistente por um relacionamento que se tornou um hábito, que tem cara de vício, né? Você tem que ficar longe dessas memórias, simples assim. Parar de entrar no Facebook para ficar olhando fotos do ex, da ex, só vai trazer confusão, porque cada vez que você tem um contato desse, por mais inocente, por mais insignificante que possa parecer, você reativa todos aqueles circuitos neurais que estão lá construídos e que vão voltar com força, né? Um alcoólatra sabe que não pode tomar o primeiro gole. Um fumante sabe que é um perigo acender um cigarro. Porque volta mesmo, volta com força. E é assim que você tem que encarar esse tipo de coisa. Pega todas as fotos, coloca numa caixa, guarda num lugar. Não precisa jogar fora, mas guarda num lugar. Às vezes as pessoas têm objetos na casa, tipo uma lembrancinha de uma viagem que fez com o ex, com a ex, há muitos anos atrás. Toda vez que olhar para aquela lembrancinha, vai lembrar de tudo que aconteceu. Você vai reativar na sua memória todas as lembranças que estão vinculadas com aquele específico momento e que vai te trazer tudo de volta. É muito importante ter essa regra de contato zero. Às vezes manda uma mensagem de WhatsApp, não, vou mandar uma mensagem, não tem nada a ver, já está tudo sob controle, está esquecido. Não, a hora que você mandar uma mensagem, por mais insignificante que possa parecer, você está fazendo um contato de novo. Você está reavivando alguma coisa que já era para estar morta, né? Está esquecida. É importante entender esse mecanismo do jeito que funciona o nosso cérebro. É importante entender que essas redes neurais que estão ligadas aos hábitos, elas se fortalecem e elas se enfraquecem. E não só assim, mas também o seu cérebro constantemente está construindo novas redes neurais ligadas à sua experiência atual de vida. Então, à medida em que você começar criar novos hábitos, encontrar novas pessoas, novas atividades, novos interesses, um novo trabalho, novos amigos, você vai construindo memórias, lembranças, sentimentos vinculados a essas novas pessoas, essas novas atividades, e isso no seu cérebro se tornam novas redes neurais. Então, à medida que você for usando estas novas redes neurais, elas vão se fortalecendo. E aquelas outras vão se enfraquecendo, porque você não usa mais. Simples entender isso, né? Embora possa não parecer tão simples pôr em prática, mas o mecanismo não é complicado. Você para de relembrar, reavivar memórias, essas memórias elas vão ficando cada vez menos intensas, né? Elas vão desbotando, elas vão ficando mais fracas. E à medida que você for construindo novas memórias, novas sensações, elas vão ficando cada vez mais fortes. Isso funciona para o amor, isso funciona para um ente querido, isso funciona para qualquer coisa na sua vida. É assim que funciona. No começo pode ser difícil, mas a hora que você pega para fazer isso com força, com tranquilidade, com decisão, talvez passe aí 1, 2, 3, 4 meses que isso vai ficando
que ainda tem um incômodo, mas depois, se você fizer dessa forma, as novas relações, as novas memórias, elas vão ficando cada vez mais presentes para você. E você vai construindo realmente uma nova vida. E você vai reconstruindo a sua vida. É assim que funciona. Eu estou me estruturando, a nossa equipe está se estruturando para fazer 2 lives por semana. Aí eu pretendo fazer uma live lidando com os aspectos mais emocionais e fazer uma outra live ao longo da semana lidando mais com aspectos jurídicos da separação, né? Que envolvam união estável, pensão, visita, guarda, alimentos, enfim, um monte de coisa. Eu quero separar esses 2 assuntos, esses 2 ramos do divórcio suave, mas proporcionar a vocês também informação de qualidade para lidar especificamente para quem tem essa situação de divórcio acontecendo ou situação de divórcio já consolidada, mas enfrenta ainda problema com filhos, com alimentos, com visitas, enfim. Eu sei que isso é muito complicado e às vezes as pessoas não têm informação de boa qualidade nessa área. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado essa live de novo. Deixa aí o seu comentário. Tiver alguma pergunta, pode deixar aí. Gente, obrigado. E até a próxima semana. Beijo para vocês.